Fala galera, W Sudário para mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre razões especiais, velocidade média. Vamos lá, para começar, esse conteúdo é um conteúdo que você pode tanto considerá-lo como um conteúdo de física quanto um conteúdo de matemática. Na verdade, isso é uma junção, né? Esse conteúdo ele é estudado em ambas as disciplinas, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, o que é velocidade média? Velocidade média, galera, é a razão entre a distância percorrida por um objeto, por um carro, por uma pessoa, por um animal, não importa, dividido pelo tempo. Então, ele é a razão entre a distância e o tempo. Em física, geralmente você chama essa distância, a variação de distância, de delta S. Esse delta, esse triângulozinho aqui, a letra grega delta, significa variação. Então, é a variação do espaço, S, space, né, do inglês, delta S, dividido por delta T, pela variação de time, variação de tempo. Tá legal? Beleza. Então, essa é a formulazinha que você usa para velocidade média. Delta S sobre delta T, espaço dividido pelo tempo. Algumas pessoas gostam de modificar essa fórmula. Eu, particularmente, não vejo necessidade. Tem gente que faz o seguinte: para descobrir o tempo, o que a pessoa faz? A pessoa troca a posição da velocidade média pelo tempo. E aí a nova fórmula passa a ser ΔS dividido pela velocidade média. E para determinar o ΔS, o que se faz? Você multiplica a velocidade média pelo ΔT. Então você fica com velocidade média vezes a variação de tempo. Então, na verdade, você pode ter 3 fórmulas para resolver os exercícios de velocidade média. Não vejo necessidade. Você pode usar só essa aqui e aí substituir os valores que o exercício te fornece e encontrar aquele desconhecido. Vamos ver exercícios? Exercício 1, primeiro exemplo. Ao passar pelo marco do quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando-se que esse posto de serviço se encontra junto ao marco 260 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam neste trecho uma velocidade média em quilômetros por hora de... Então, vamos lá, vou desenhar aqui como se fosse a rodovia. Aqui está a placa, no quilômetro 200, e aqui está o seu restaurante e posto de combustível no quilômetro 260, tá? A primeira coisa que você pode já concluir, quem seria o ΔS, tá, do movimento, né? Qual seria a variação de espaço? Bem, se ele estava no quilômetro 200 e vai percorrer até chegar ao quilômetro 260, a variação de espaço é de 60 quilômetros, né? 260 menos 200. Esse é o seu ΔS. E a variação de tempo, o seu ΔT, é justamente aquele tempo previsto pela placa, 30 minutos. Só que você tem que tomar um cuidado. Por quê? Ele diz que ele quer em quilômetros por hora, então esse tempo não pode ser colocado em minuto, ele tem que ser colocado em hora. Então esse 30 minutos terá que ser escrito como 0,5 hora, ou seja, meia hora, tá? 30 minutos corresponde a meia hora. Bem, agora que as unidades estão adequadas, você pode usar a fórmula velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS, 60 km. ΔT, 0,5 hora.
Se você dividir 60 por 0,5, pessoal, dividir por 0,5 é a mesma coisa que dobrar o número, tá? Então, 60 dividido por 0,5, 120 a unidade ali, tá? O número, 120. Só que qual é a unidade? Quilômetros por hora. Então, a resposta, letra E, 120 quilômetros por hora. Certo? Próxima questão. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Note que agora ele te deu a velocidade média, 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetro uma distância de... Ele te deu a variação de tempo, que é de 1 hora e 10 minutos, certo? E ele quer quem? O delta S. Primeira coisa que você tem que fazer, esse delta T, ele não vai poder ser usado assim, 1 hora e 10 minutos. Você vai ter que passar isso tudo para hora, já que a velocidade média está em quilômetro por hora. Então, você tem que transformar essa unidade de tempo em tudo em hora. E está em minuto também. Então, 1 hora e 10 minutos. Como é que você vai fazer isso? 1 hora mais 10 minutos. Só que 10 minutos, gente, 1 hora tem 60 minutos. Então, 10 minutos é 1/6 de hora. 1/6 de hora. Se você somar 1 mais 1/6, você vai ter 7/6 de hora. E quanto é que é isso? Não importa, deixa 7/6, tá? Você vai usar 7/6 no seu cálculo. Então, qual é a fórmula? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade média, ele deu 72. É igual ao ΔS, que eu não sei quanto é, deixa ΔS, dividido pelo ΔT. O ΔT é 7/6, certo? O que você vai fazer? O seu ΔS, esse 7/6 que está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, vai ficar 72 vezes 7/6. Como é que você faz essa conta? Primeiro você pega 72 e divide por 6, certo? E depois você multiplica por 7, certo? Então, isso aqui vai dar 72 dividido por 6 dá 12, mais 72, né? Não, na verdade, vezes 7, não é isso? Vezes 7. 12 vezes 7, 84. Então, o seu ΔS é de 84 quilômetros. Resposta letra D. Resposta letra D. Próximo exemplo. Para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento, um trem de 400 metros de comprimento, com velocidade de 20 metros por segundo, note que agora ele está mudando a unidade, 20 metros por segundo, gasta um tempo de... Vamos lá. Primeira coisa, você tem um túnel. Vou desenhar aqui um túnel bem feio, tá? Você tem um túnel, tá? Um túnel aqui assim, tá bom? Esse túnel tem 1.800 metros. O trem, ele tem 400 metros. Qual realmente é a distância percorrida por um mesmo ponto do trem para atravessar o túnel, né? Na verdade, o que acontece? Se você marcar direitinho, a distância total ela vai ter que ser porque para atravessar o túnel, o trem ele entra aqui com 400 metros e ele só vai sair a partir do momento que ele entra. Ele só vai sair quando o final do trem sair do túnel. Então, na verdade, a distância
total percorrida neste movimento é de 1.800 metros do túnel, mais os 400 metros do trem. Então, o ΔS total percorrido tem que ser de 2.200 metros, certo? Então, lembre-se sempre disso. Toda questão de velocidade média em que ele coloca, precisa atravessar um túnel, você tem sempre que somar o tamanho do túnel com o tamanho do veículo que está atravessando, certo? Então, o ΔS é de 2.200 metros. E a velocidade média é de 20 metros por segundo. E o que ele quer de você? Ele quer o tempo total. Então, ele quer o ΔT. Vamos lá? Formulazinha. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Daqui você tira velocidade média 20 metros por segundo. Isso é igual ao ΔS, que eu tenho o ΔS, né? 2.200, dividido pelo ΔT, que é o que você quer encontrar. Se você trocar o posicionamento do ΔT com o 20, você vai descobrir que o teu ΔT, ele é 2.200 dividido por 20. 2.200 dividido por 20, isso aí vai te dar 110. 110 o quê? Lembre-se, olha a unidade da velocidade, metro por segundo. Então, o seu tempo tem que estar em segundos. Então, a tua resposta é 110 segundos. Só que quando você olha para as opções, você vê que você não tem a opção 110 segundos. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar 110 segundos em 60 segundos mais 50 segundos. Concorda que isso dá 110 segundos? Só que 60 segundos é a mesma coisa que 1 minuto. Então, a tua resposta é 1 minuto e 50 segundos. Letra D. Letra D. 1 minuto e 50 segundos. Essa é a sua resposta final. Próximo exemplo. Uma lesma percorre 4 metros para chegar a uma flor. A lesma parte de uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Determine quanto tempo em segundos a lesma gasta para chegar à flor. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele disse, o ΔS é de 4 metros. A velocidade da lesma é de 3 centímetros por segundo. Até que é uma lesma rápida, né? 3 centímetros por segundo. Rapidinho ela. Determine quanto tempo em segundo. Então, ele quer que você determine o ΔT. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado. Olha a unidade. 4 metros e a velocidade em centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 4 metros em centímetros. 4 metros é a mesma coisa que 400 centímetros, porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, 4 metros tem 400 centímetros. Então, a sua velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, substituindo, você vai achar a velocidade média 3. ΔS 400 dividido pelo ΔT. Trocando a posição, você vai ter um ΔT de 400 dividido por 3, né? Você é só inverter. O ΔT vem para cá e o 3 vem para cá, porque eles se multiplicam, né? Então, tanto faz. Se você joga ele aqui, o outro aqui, não faz diferença. A propriedade comutativa da multiplicação, tá? Então, basta dividir 400 terços. Só que assim, você não tem nenhuma opção com 400 terços, né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir 400 dividido por 3. 400 dividido por 3 dá uma dízima periódica. 133,33. O quê?
segundos. E é justamente a letra C do seu exercício. Certo? Próximo. Um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros. Então, você tem uma torre. Essa torre tem 125 metros. Chega ao chão em 5 segundos. Qual a velocidade média do corpo no trecho percorrido? Essa é muito fácil. ΔS igual a 125 metros. ΔT é o tempo que ele levou, 5 segundos. Ele quer a velocidade média. Então, você vai usar a fórmula, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Você vai descobrir que a velocidade média, ΔS, 125 metros, dividido pelo tempo, que é 5 segundos. 125 dividido por 5, 25. 25 o quê? Olha a unidade, metro por segundo. Então, 25 metros por segundo. Letra E. Letra E. Muito simples. Então, tá aí, pessoal. Esses 5 exemplos, eles te dão uma boa ideia de como é que se aplica o conceito de velocidade média, tanto na física quanto na matemática. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, dos exemplos dados, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.